Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 15 de dezembro de 2022 e este é o episódio 129 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera, tenho ao meu lado o meu ilustre diretor, Miguel Cadete. Olá, Miguel. Na próxima hora estaremos à conversa com o ilustríssimo convidado que agora vos apresento. Não é cantor, não é músico, mas vamos já de seguida ficar a saber se gostaria de ser. Não é produtor, nem agente ou promotor de espetáculos. A sua melomania e o cargo que ocupa neste momento são, contudo, razões de sobra para ser nosso convidado. Sociólogo, doutorado em Ciências Sociais e Políticas, Pedro Adão e Silva é, desde março passado, Ministro da Cultura de Portugal. Nascido em Lisboa, pouco depois da Revolução dos Cravos, desenvolveu também, ao longo dos anos, atividade como comentador e colunista em vários órgãos de comunicação social. Sendo bem conhecida a sua paixão pela música, mas também pelos livros, o surf e o futebol. Seja bem-vindo, Sr. Ministro. Muito obrigado. E mais coisas. Mas claro, as paixões não se esgotam naquilo que eu disse, obviamente. E inventam-se também. Exato. Obrigado por ter aceitado desde já o nosso convite. Não, obrigado mesmo. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody. Não só é um apaixonado por música, como gosta de falar sobre ela, de escrever sobre ela também, de partilhar as suas playlists. Diz-se muito que... Escrevi também sobre música agora que estava aqui a pensar. Na Surf Portugal fiz durante muito tempo umas pequenas... E no Caderno atual do Expresso? Isso mais esporadicamente. O último concerto, pertencimento ao último concerto do LCD Sound System. E duas vezes sobre o South by Southwest, pelo menos. Exatamente. Recordo. Não, e na morte do Leonard Cohen também acho que escrevi uma coisa. E no Prémio Nobel do Dylan, agora estou-me a lembrar, foram mais coisas. Uma carreira já longa enquanto crítico musical. Não, era isso que eu ia dizer. Diz-se muito que os críticos musicais são músicos frustrados. Também é um músico frustrado. Não, nem sequer chega a esse nível do frustrado. Eu pura e simplesmente sou um desastre. Não tenho ouvido, sou totalmente desafinado, não sou capaz de cantar e, portanto, nem sequer qualifico para músico frustrado. Sou só frustrado nessa dimensão. Mas chegou a aprender a tocar algum instrumento ou não? Muito vagamente, não. Tenho um grande interesse por música desde muito novo mesmo. Fui daquelas pessoas que às terças-feiras, o dia que saía o Blitz, para mim é o Blitz, era um dia. Eu que lhe dei o sexo aqui. Eu sei. Mas sim, quer dizer, eu ali nos anos 80 fui um comprador do Blitz. Quer dizer, vocês os dois, porventura, porque têm também essa memória do que era o consumo musical e a forma como se descobria as coisas na música nos anos 80. E basicamente nós tínhamos o Blitz, o set ali numa fase em que, aliás, houve uma migração de pessoas do Blitz para o set. E o contrário. O também. Blitz, aliás, acabou com o set. Exatamente, sim. E o LP, que durou um ano, mas quer dizer, eu comprava todas as semanas, porque era muito difícil ter acesso a qualquer outro tipo de informação sobre as novidades, para além do Blitz e o LP, que terá durado um ano, não sei quanto tempo, mas foram ambos muito importantes, porque o Melody Maker e o NME não eram fáceis de comprar. Às vezes havia alguém que ia a Londres e trazia. Depois houve uma altura que a Inrockutible passou a estar à venda em muitos sítios em Lisboa e, portanto, foi também muito influente. Mas sim, eu fazia parte daqueles que no secundário, no liceu, trocava o Blitz, trocava LPs, trocava cassetes. E, portanto, aquelas coletâneas das cassetes. As coletâneas das cassetes, guardei durante muito tempo, até a minha mãe em algum momento, mas também em boa hora, ter deitado fora coleções enormes de Blitz, de LP, debaixo da cama. Aquilo é mesmo aqui. Sim, isso e as revistas de surf, mas até nessa fase até mais o Blitz. Portanto, eu acumulei, tinha as paredes com recortes do Blitz. O Blitz, bem, para muitas pessoas isto é mais ou menos óbvio, mas eu imagino que para muitas não diga nada, mas o Blitz tinha, além de mais, ótimas fotografias. Alguns fotógrafos importantes, o mesmo Daniel Balfux, Daniel Balfux, João Tabarra, Rita Carmo. Estamos a reportar-nos aqui aos anos 80. Estamos a falar dos anos 80. O fundador do Blitz, Manuel Falcão, tinha um grande gosto, ainda tem, pela fotografia, e escolhia a dedo, pode dizer-se, os fotógrafos que colaboravam. Portanto, essa fase do Manuel Falcão, que eu já apanhei
tardia, ou seja, eu devo ter comprado mais o Blitz a partir de 87, e portanto julgo que é a fase final do Manuel Falcão, pois o Rui Monteiro há de entrar pouco tempo depois, não é? Sim, sucedeu ao Manuel Falcão. E isso é muito importante, e era mesmo muito importante, não era só para mim, a coisa dos pregões, etc. Era uma coisa que as pessoas partilhavam. Uma internet estavam lá dentro. Era e criava uma interação, uma espécie de tribo em torno do Blitz, e há muitas coisas que eu descobri por causa do Blitz, e essas descobertas, para quem gosta de música e tem sempre uma espécie de curiosidade incontrolável por conhecer tudo e ouvir tudo e as novidades, foi muito marcante. Ou seja, os meus gostos foram de certa forma inscritos por aquelas pessoas que escreviam no Blitz, que tinham essa responsabilidade, e eu ainda hoje, isto é verdade para todas as pessoas que gostam de música, nós vamos sempre ouvindo muitas coisas diferentes e temos sempre esta vontade da novidade, mas ao mesmo tempo que há umas coisas que apagamos, que são aquelas que são assim da entrada da idade adulta, e as coisas que ouvimos quando tínhamos 15, 16 anos, eu continuo, eu não me esqueço e continuo a ouvir com o mesmo prazer. É um lugar comum. Qualquer pessoa que gosta de música, qualquer melómano diz que a melhor música era da década em que ele era adolescente. Eu não acho isso eu não acho. É muito comum. Mas tenho uma relação afetiva e, quer dizer, consigo ouvir aquelas coisas que eu gostei muito mesmo quando tinha 15, 16 anos, e hoje ouço-as com agrado. Com muito agrado mesmo, muito agrado. Mas com outros olhos, se calhar também, não é? Às vezes. Não sei, acho que há esse lado, não sei se é com outros olhos, porque há um lado de preservação, de uma relação quase adolescente, infantil, da descoberta, que é irrepetível, que não transforma os olhos. Há coisas que eu acho que envelheceram mal. Mas curiosamente, aquelas que eu gostava mais, estavam assim no meu top 5 quando tinha 14, 15, 16 anos, continuo a achar que são mesmo muito boas. Envelheceram muito. E depois há aqueles álbuns também que ficam marcados com um determinado período da nossa vida que nós, se calhar, nem queremos voltar a ele. É uma coisa muito engraçada. Às nem vezes queremos ouvir. Não, mas há uma coisa engraçada. Às vezes aparecem aquela coisa do melhor álbum de 88, 89. Dos fanáticos das listas. Que sabem de cor. O meu melhor álbum não é isso. Que republicam. Outro dia, por exemplo, apanhei isso. A lista dos melhores álbuns, não sei se era 88 ou 89. E eu vi, incrível, porque eu ouvi aqueles discos todos. E aqueles discos continuam a ser todos muito bons. E eu agora, quando vejo as listas, não só já não ouvi todos, acho que ninguém consegue ouvir os discos todos. Há quer dizer, o espectro é muito mais alargado do que era na altura. Está tudo muito mais atomizado e polarizado. Se vocês fizerem esse exercício, forem à lista dos melhores álbuns de 88 ou de 89, vão descobrir que conhecem aquilo tudo. Garanto, quer dizer, acho que mesmo vocês que têm a sorte de dedicar mais tempo a isto do que eu, se virem a lista dos melhores de 22, há coisas que só vão ouvir se calhar depois de estar na lista. É verdade, e muitos, ninguém conhece todos os discos que estão na lista dos melhores. O que demonstra que é impossível acompanhar Mas tudo. Todos conhecemos os discos que estão na lista dos melhores do final dos anos 80. Toda a gente ouvia o mesmo, os mídias eram completamente diversos. Havia poucas rádios, havia poucas televisões, não havia jornais de música. E não havia tanta produção também, a dada altura, não é? Mas e não havia tanto acesso. Que depois desses anos 80 inaugurais, até do Blitz, e em Portugal onde começa, que é quando começa a surgir uma indústria de música, veio aquele fenómeno da música dança, e a figura do DJ começa a ser enaltecida, como não era até então. Já nos disse que músico não, mas DJ suponho que de vez em quando... Durante muito tempo mesmo. Não, isso durante um período da minha vida, sim, isso fiz-me bastante. Quando vivi em Itália, fazia bastante no bar e nas festas do sítio onde fiz o doutoramento. E, portanto, eram umas boas festas, e era uma coisa quase uma base semanal. E depois tive assim um grupo, quase um coletivo, com outras pessoas, com o Francisco Mendes da Silva, com o Nuno Costa Santos, com o Eduardo Nogueira Pinto. Tínhamos uma coisa que era os Quase Famosos, começou por ser um blog também sobre música, e que depois organizávamos umas festas no Frágil, depois ali no Caixo Sodré, no Europa, nestes dois sítios com alguma frequência, e que eram umas festas muito concorridas e que nós punhamos música. E era fácil, programas de rádio. E era fácil conjugar os gostos dessas pessoas? Não, nós tínhamos uma afinidade eletiva em torno dos gostos musicais, sim.
E depois Havia muitos vetos. Por exemplo, o que é que tocavam na altura? Eu e o Nuno Costa Santos, depois, aliás, tivemos um programa de música na rádio com o mesmo nome, Quase Famosos, que durou cerca de 2 anos, no período em que existiu o Rádio Clube naquela formação. E depois eu continuei na TSF a ter muitos anos um programa de música. E depois ainda fiz uma coisa na SIC Notícias com o Vítor Blanciano, também durante uns tempos. Uns anos era muito rock alternativo, mas não só. Eu gosto bastante de hip-hop e, portanto, também com assim, umas incursões pelo hip-hop. Nada mais. Nós andamos aqui a espiolhar o seu Spotify e nas coisas mais recentes, curiosamente, só encontramos 2 músicos portugueses, o filho da mãe e o Manuel Fúria. Então onde é que... Como nas coisas mais recentes? Nas playlists? Não. Nas coisas que andou a ouvir mais recentemente. Isso é que é um nível de... Não, isto é um nível de investigação. É um escrutínio muito nível de investigação detalhado. Não, bem, primeiro, não sei se já 30%. se aperceberam de uma coisa em relação ao Spotify, eu como também faço isso em relação aos outros, que é o que andam a ouvir, e até faço isso em particular em relação ao meu filho, que ouve bastante música, e portanto eu tenho curiosidade de ver o que é que ele anda a ouvir, e descobri que... essa coisa, o outro a ouvir é só num dispositivo. E portanto, e vocês estiveram só atentos a um dos meus dispositivos. Isso não dá um retrato. Temos uma ideia errada. Mas eu não sei, mesmo mas tenho ouvido coisas portuguesas que eu tenho ouvido nos últimos tempos que gosto muito. Gosto muito do disco do Ricardo Toscano. Outra vez, gostei muito do disco de quarteto, achei este em trio ótimo e tenho ouvido imenso. Também está na nossa lista. Pronto, tenho ouvido imenso esse disco e pelos vistos não, tenho ouvido mais do que o Filho da Mãe. Portanto, e se o Filho da Mãe foi assim a algum sítio, isso deve ser um computador de casa ou assim uma coisa. Hoje em dia ouço mais música no Palácio da Ajuda. Tenho ouvido bastante o disco do Ricardo Toscano, tenho ouvido bastante o disco do Mário Barreiros, para fazer 2 casos no jazz. Tenho ouvido muito a Garota Não, muito, desde antes do verão. Eu diria que são assim as coisas portuguesas. Tenho ouvido, o Manuel Fúria tenho ouvido, aliás sou amigo do Manuel há muitos anos e portanto tenho ouvido esta nova versão. Isto era só uma provocação para falarmos da questão dos 30% das rádios da música portuguesa. Não, o que é que se cumpre pensa essa sobre porcentagem nessas playlists? Os 30%. Não, mas quer dizer, eu espero que esta coisa de agora ser Ministro da Cultura não limite a minha liberdade de consumo cultural. Mas faz sentido mas faz sentido circunscrever a liberdade das rádios e impondo-lhes uma cota de... Não é circunscrever, acho que isso tem um efeito muito, acho que tem mesmo um efeito positivo também do ponto de vista da criação e da formação de públicos e de hábitos de consumo. Acho que isso é também uma responsabilidade de todos, não é? Portanto, acho que isso tem um efeito do lado da oferta, de dinamizar a produção musical portuguesa, e quer dizer, isso não há soluções mágicas. Os países onde a produção musical é mais dinâmica, mais inovadora, são aqueles que também têm condições para que isso aconteça. Portanto, isso tem um lado do ponto de vista da oferta, mas também tem um lado do ponto de vista do consumo, isto é, a procura, que é a formação de público. Nós estamos aqui a falar de plataformas de streaming, do Spotify. A sua opinião relativamente a estas plataformas mudou muito desde que de repente o MP3 acabou por substituir um bocadinho a rodela de plástico do CD? Sim. Eu sei que é colecionador de CD e de vinil, suponho que continua a ser. Sim. A sua opinião relativamente às plataformas de streaming mudou muito desde que houve este... Não sei se mudou ou se me fui adaptando. Isto é, eu acho que isto também não é um padrão igual às outras pessoas com consumos musicais muito intensos, que aliás são visíveis depois aquela coisa, o número de horas que eu ouvi Spotify é uma coisa muito elevada, não é? Portanto, isso diz muito sobre também a evolução. Eu pensei que a minha era muito elevada, mas via do meu filho, que era 3 vezes mais. Quanto é que é? Do meu filho 90 e tal. É, a minha 90 e tal. Pois, tem que ir para a Ministra da Cultura. Não, estou sempre com a música ligada, estou sempre a ouvir música. Mas isto para dizer, portanto, eu passei por aquelas fases todas, não é? Do vinil, cassete para o CD, depois o que eu julguei que era uma coisa que veio revolucionar o meu cotidiano, que foi o iPod. Eu recordo-me que eu não ia um fim de semana para lado nenhum, nem de férias, sem levar uma mochila ou uma mala cheia de CDs. E uma jukebox deste também quando se tratava do iPod, não é? Sim, e depois de repente consigo ter no iPod tudo. Isso parecia uma coisa, o mundo nunca mais vai evoluir a partir daqui. E depois tem a ver também com os momentos. Eu quando tinha o programa de rádio de música na TSF, recebia muitos discos e portanto
deixei de comprar porque recebia muitos, e foi nessa altura que o Spotify começou. Portanto, eu quando deixei, já não conseguia fazer o programa de música, não conseguia mesmo gerir o tempo, quando deixei de fazer o programa e voltei a ouvir aquilo que queria, foi também quando o Spotify ganhou força. E nesse momento deixei de comprar CDs, porque deixei de ouvir CDs, e voltei a comprar vinis. Mas estas transformações não são neutras. Aliás, ainda há pouco dizíamos que o número de edições é muito mais pulverizado. Ou seja, quando passamos do CD ou do iPod para o streaming, o consumo de música muda os hábitos, mas muda também a música que se ouve. E hoje ouvem-se uma quantidade de discos ou de músicas de faixas muito maior do que aquela que acontecia. Sim, eu não sei o que é que seria de mim se eu, quando tinha 15 ou 16 anos, existisse o Spotify, porque, quer dizer, a possibilidade de ouvir tudo, que é aquilo que o Spotify nos oferece, é uma coisa ingerível para quem tem uma vontade ávida, uma avidez na forma como consome. E isso reflete-se também a importância, o poder, se quisermos, das pessoas mais novas, que têm muito mais tempo a ouvir música, mais de 90 mil horas de música por ano, reflete-se nos tops do streaming e do Spotify. São artistas muito mais associados a pessoas mais novas que dominam, pois essas pessoas... E isto tudo muda a indústria da música de uma forma decisiva. Portugal, como aliás é costume na indústria da música, tem uma posição muito periférica, e ser-nos-ia sempre muito complicado ter sequer uma palavra a dizer neste contexto. No entanto, os músicos portugueses sofrem também o que muitos músicos estrangeiros sofrem, que é queixam-se da remuneração. Sim, que é atribuída pelo Spotify. E com razão, acho que há um tema exatamente da remuneração, não é? Porque, e há um tema da remuneração que tem um efeito sobre a criatividade, que é, hoje em dia, a fatia maior do negócio da música para os músicos, para os criadores, está nas atuações ao vivo. Porque a remuneração das plataformas é baixa, e as plataformas servem para estimular as pessoas a irem a espetáculo. Com isso limitamos a possibilidade da música que não é passível de ser tocada ao vivo. Completamente. Isso é um problema. Completamente posta de parte. E, portanto, uma grande parte das coisas que foram sendo feitas ao longo dos tempos só foram feitas sendo impossíveis de reproduzir ao vivo. Olha, começando pelos Beatles, não é? Só, quer dizer, uma parte significativa daquilo que os Beatles fizeram não era reproduzível ao vivo. Mas como é que isto o que é que se pode fazer para as coisas mudar? Porque a dada altura começamos a perder também. Há muitos músicos que ficam pelo caminho, percebem que não conseguem fazer dinheiro com vendas de discos ou com streams no Sobretudo em Portugal, onde o mercado Spotify. da música ao vivo é limitado, o país é pequeno, o Estado ajuda muito através das autarquias, que é um grande comprador de concertos, mas um artista não pode fazer uma volta a Portugal todos os anos, pois esgota o interesse, esgota-se obviamente, e portanto tudo isso é bastante mais sensível. Parece que a dada altura vamos ficar só com os artistas que chegam às massas, às grandes massas, não é? Porque os outros artistas mais pequenos, se não conseguem chegar às pessoas... É outro dos efeitos do streaming. Eu sei que a situação uma pequeníssima ínfima percentagem tem uma remuneração relevante, e mesmo grandes artistas que nós muito prezamos, ingleses, americanos, etc., muito conhecidos em alguns círculos, tem uma remuneração muito próxima de zero no que respeita à música gravada. Isso é um caso... Fala-se muito do Spotify. O caso do YouTube ainda paga bastante menos do que o Spotify. É mais encarado como promoção, talvez. Mas é uma marca muito relevante dos nossos dias, que nós não poderemos decidir aqui, porque, volto a dizer, somos periféricos, mas que deixará certamente marcas aqui na música em Portugal e nos artistas portugueses, claro. Mas há alguma forma de conseguir levar as coisas por outro caminho? Consegue visualizar não consigo. Isso, aliás, remete para aquilo que eu estava a dizer. Quando apareceu o iPod ou outros, nós achávamos que aquilo era o fim da história, não é? Achamos sempre. Há duas coisas que nós tendemos a achar, que é o fim da história e que isto é o melhor dos mundos possíveis, não é? E ambas tendem a ser falsas. E, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, mas tendo a achar que a probabilidade do Spotify se tornar irrelevante ou não existir daqui a uns tempos é superior à probabilidade do Spotify. Isto é verdade para o Spotify, é para qualquer outro tipo de solução tecnológica, e até a ideia do regresso. Eu
tenho muitos vinis antigos e voltei a comprar vinis há uns anos, e que tem a ver também com uma espécie de dualismo no tipo de consumo de música que tenho. Eu ouço no Spotify grande parte do tempo, e depois há coisas que gosto de ouvir de outra forma, e no vinil, aquela coisa tátil de pegar e virar o disco e voltarmos a ter as capas este grandes. regresso do vinil também não é só para ouvir música propriamente, Não. é muitas vezes uma peça de coleção, É uma coisa, uma experiência tátil do objeto. Mas é isso que eu estava a dizer. Mas para isso, colecionar, nem tanto para ouvir, até porque se estraga. até não é? mas repara uma coisa, Miguel, isso é também parte da solução, isto é, a ideia de que no fundo podemos criar aqui várias camadas ou vários tipos de consumo. E os vinis são caríssimos, não é? Sim, mas as notícias do regresso do vinil são manifestamente exageradas, Não. porque continua a ser uma porcentagem Baixa. muito pequena Mas do total apesar da de indústria tudo, da música gravada. mas significa que há algum tipo de artistas que se calhar até não são aqueles que conseguem remuneração no Spotify, mas que podem ter nichos através do vinil. As pessoas estão disponíveis para pagar imenso dinheiro por isso vinis. inclui até mais no merchandising, com as t-shirts e etc, do que do contato. Não, mas remunera, não é? Certo. Mas remunera, é uma forma de ser remunerado. E pegando nisso, qual é que foi o último disco que comprou? Eu esta semana fui à Jazz Messengers no domingo e comprei coisas antigas só. Comprei o Inception do Mackay Tyner, comprei há um disco da International Anthem que eu nem me lembro agora, de um duo que é contrabaixo e sax, não me lembro sequer do nome. Tendo a comprar coisas da International Anthem porque e ouvi, estava a passar há muitas formas de nós conhecermos, era o que estava a dar na Jazz Messengers quando eu lá fui e gostei muito, e como era da International Anthem comprei, e comprei, o que é que foi a terceira coisa que comprei? Não me lembro. Mas comprei também há pouquíssimo tempo o Mackay McCraven em vinil, lá está, porque tenho ouvido tanto no streaming que quis comprar o vinil, e tenho comprado as coisas dele todas, quer na International Anthem, quer depois aquele disco da Blue Note o ano passado, e agora este. Essa ida às lojas ainda é um ritual que gosta gosto de gosto manter. muito. E o primeiro disco de todos? Em que formato? Em vinil? Em vinil, sei qual foi o primeiro vinil que comprei, sei qual foi o primeiro CD que comprei. E então? O primeiro vinil foi o álbum dos Duran Duran, o Planet Earth, não é? Primeiro? Comprei isso em vinil, foi o primeiro vinil que comprei eu, e o primeiro CD que comprei foi o The Guitar and Other Machines do Judith Cullen. Comprei na Contraverso. Mas essas coisas não se esquecem. E lembro qual foi o segundo, o terceiro e o quarto. Posso ir por aí fora. Mas isso já será posterior às Eu suas comprei primeiras... o meu primeiro e ainda não tinha giradiscos, mas antecipei-me. Mas isso será posterior às suas primeiras memórias musicais, suponho. Como é que a música entrou? Essas compras dos primeiros CDs? Não, os primeiros CDs já levavam uma bagagem de compras de vinil. Quais é que são as primeiras memórias musicais que tem? Na minha casa ouvia-se música e, portanto, naturalmente as coisas que quer a minha mãe, quer o meu pai ouviam. Além do mais, levavam-me a concertos, quer a minha mãe e quer a minha avó, e mais à Gulbenkian, e portanto tive aquela formação de coisas que nos parecem muito aborrecidas quando temos 8, 9 anos, à quinta à tarde, na Gulbenkian, mas que deixam uma marca que fica lá, ou seja, é mesmo formativo e importante. E o primeiro concerto, de ir mesmo, não é de ir pela mão da Pois avó, como eu fui a vários, e há muitas coisas também de música portuguesa que eu vi acompanhado, assim os primeiros, eu fui ao tipo aquele, Dramático de Cascais. É isso que eu ia dizer. Eu fui ao lançamento do Free Pop na Aula Magna, lembro perfeitamente, há de ter sido que 87, 88. Fui ao primeiro do Leonard Cohen, no I'm Your Man, que também é por essa altura. Fui a vários de Juriticola por essa altura, só assim não consigo agora ordenar cronologicamente, mas foi os primeiros concertos que eu fui, já não com a família, foram estes. Foi certamente o Juriticola, do John Cale na Aula Magna também, assim, as primeiras coisas que me recordo de ter ido autonomamente. Alguma história pitoresca dessas viagens a concertos? O que é que costumam acontecer sempre coisas mais ou menos... Sim, quer dizer, eu acho que há uma coisa que muita gente partilhou, mas isso até um pouco mais tarde, não é? Porque já foi em 91, que foi aquele concerto dos Radiohead a abrirem para os James, em que chovia lá dentro, com o calor do pavilhão do Restelo, mas que o público gritava I'm a window. I'm a window. Eu ouvia I'm a hero. Eu acho que era I'm a window, mas disso
Não, agora assim não estou a lembrar nada particularmente pitoresco, não é? Já o conceito, a coisa assim mais há duas coisas muito impressionantes que eu assisti agora assim mais que foi um concerto do Nick Cave no Coliseu na altura do Good Son, portanto 91 por aí, que foi uma coisa inesquecível de intensidade dramática. Acho que a banda, os Bad Seeds estavam todos naquela fase em que a droga ainda não tornou inviável uma atuação ao vivo, mas isso também tinha ali um lado intenso e à beira de um precipício qualquer. Isso é muito interessante porque eu vi muitas vezes o Nick Cave e agora o Nick Cave que vi ainda há um par de meses, de outro modo tem o mesmo registro intenso, já uma coisa de massas para dezenas de milhares de pessoas. E por outro caminho, acho que ele está no mesmo tipo de intensidade e de relação com o espetáculo. O artista é o mesmo, a forma pode não ser. Mas pelo meio houve outro igual. Nick Cave mais apagado, até talvez menos forte e marcante. E outra coisa que me recordo, eu fiz Erasmus em Inglaterra e vi muitos concertos nessa altura, muitos, era basicamente o que ocupava os meus fins de semana e também quando estive em Washington foi a mesma coisa, vi coisas, não parei de ver concertos, mas vi um concerto dos Primal Scream logo ali a seguir ao Screamadelica na universidade, na sala de espetáculos da universidade, que era uma coisa grande, em Warwick, em que o Bobby Gillespie basicamente nem sequer acertava com o microfone, ou seja, ele cada vez que tentava cantar falhava, o microfone passava-lhe ao lado da cara e o concerto foi todo cantado pelo coro, como se lembra no Screamadelica, e a presença das vozes femininas foi tudo cantado pelas vozes. Mas nos artistas ingleses muitas vezes a atitude é mais importante do que a própria. Ali não era atitude, aquilo não era uma atitude, era mesmo uma coisa física. E não houve aí também alguns uma invasão de palco do concerto dos Bell and Sebastian? É verdade. Afirmativo. É aquele tipo de loucuras que ainda faz hoje, ou ser ministro já tem algo. Isso foi há pouquíssimo tempo, mas não é? Foi no último concerto. Há registro no YouTube dessa performance. Isso circulou bastante aí, há sempre quem gosta de fazer essas coisas, mas sim, estive no palco do concerto de Bell and Sebastian. Estávamos a falar também dos concertos, obviamente que vi o primeiro, não sei o quê. Tenho ouvido muito ao Furar Nads também que a tua este espiolhanço que eu fiz ao Spotify, que hoje atua em Lisboa, não é? Eu vou ver amanhã era isso que eu perguntava, se já estava em estágio para o não, concerto. eu gosto muito, aliás, se for procurar as minhas playlists também vê lá muitas coisas dele, gosto muito e de facto pronto, eu tendo eu como dizia, estou sempre a ouvir música quando estou a trabalhar, sempre foi assim nas várias coisas que fiz. Tenho muita dificuldade em, quando estou a trabalhar, ouvir música com voz. E portanto tendo a ouvir o Spotify, não mente. O género que eu ouvi mais este ano, no ano anterior, foi jazz. E depois a música contemporânea, assim para simplificar. Neoclássica, às vezes chamam. Neoclássico, não é correto, mas é muito vulgar essa designação do neoclássico. Esta coisa da música ao vivo, já há bocado comentávamos que é importantíssimo hoje em dia, porque a remuneração dos streamings não funciona. Também sabemos que foi frequentador do South by Southwest, um evento ao vivo de concertos, mas muito dirigido para a indústria da música. Seria possível termos aqui uma coisa destas em Portugal? Acho muito difícil. Eu já fui 2 vezes ao South by Southwest, conto ir a terceira e a quarta. Não sei se eu nunca fui. Também não foi. Não. Eu já estive em Cannes, mas é uma coisa completamente diferente. Eu acho que aquilo é mesmo diferente de tudo. Tem para quem gosta de concertos e de música, nada compara com aquela experiência, porque aquilo não é igual a um festival, não é? Porque não é a ideia do festival. Os concertos começam à hora do almoço e acabam à 1 da manhã, são centenas de palcos na cidade toda, as coisas repetem-se e também são muitas, e acabamos andamos. Eu ainda fui antes de haver trotinetes, portanto acho que isso agora mudou a forma como alguém se desloca em Austin durante o South by Southwest. Era preciso andar muito a pé, ver bocados de concertos e para sempre a adiar, este vou ver amanhã, depois no último dia uma sensação de que se acabou por perder imensas coisas e tentar ir a tudo. Quer dizer, aquilo só é possível num grande mercado, e num grande mercado para o qual todo o mundo converge. Nós podemos replicar, fazer coisas um pouco à imagem de,
mas com aquela escala. Austin também não era uma capital do mundo da música. Tá bem, mas é nos Estados Unidos, não é? É um grande mercado e é o lugar para o qual, quer dizer, todo o mundo se dirige, a indústria toda, não é? E isso nota-se também nos concertos. Eu já vi coisas grandes e coisas pequenas lá. Vi a primeira vez o Kendrick lá, vi o Nick Cave lá, vi coisas que depois se tornaram grandes. Bem, o Kendrick naquela altura ainda não era o que veio a ser. Quer dizer, percebe-se que os próprios artistas têm um empenho particular na forma como tocam ali. Mas Portugal também estão a atuar perante alguns daqueles que os vão contratar para outros. E que vão contratar e vão promover e vão anunciar ao mundo, não é? Mas Portugal acaba por se afirmar cada vez mais como um país de festivais. Aliás, num país tão pequeno nós temos muitos festivais, não é? Portanto, a dada altura acaba por... E todos cheios e todos... Porque é muito competitivo o festival em Portugal, quer dizer... São dos melhores cartazes da Europa. Bons cartazes. Custam-nos a reconhecer isso, e a ligação às marcas, a forte ligação a marcas, ajuda a ter esses cartazes que batem os de Inglaterra. Mas ajuda também outra coisa. Os preços mais baratos, não é? Claro, para um londrino é mais barato vir ao Nós Alive do que ir a Reading ou a Glastonbury. Daí eu estar a falar na ligação às marcas que permitem que o preço baixe com aquele... Não, e a estadia, o que tu pagas de Londres para Glastonbury, mais o alojamento em Glastonbury, que é uma impossibilidade. É mais barato vir a Lisboa de avião. Portanto, é assim... Há pouco, eu posso dizer isso, o Álvaro Covões mandou uma mensagem com o cartaz do Alive no metro de Londres já. Portanto, isso diz algo, é um sinal. E quais é que são os festivais a que costuma ir em Portugal? Quais é que são aqueles que geralmente lhe puxam a todos? Já fui a todos. Quer dizer, nós já nos cruzámos no Alive, no Calorama, então, portanto... Sim, eu vou a todos. Agora, às vezes tenho mais dificuldade de ir do que no passado, mas fui a tudo. O Primavera é um festival extraordinário. Infelizmente este ano, que eu tinha combinado de regressar depois da pandemia, mas tive de ir no 10 de junho para Cabo Verde e, portanto, não fui ao Alive. Espero poder ir para o ano, pelo menos no dia do Kendrick, eu vou a todos. Não tenho assim... Numa entrevista recente ao Expresso disse: o gosto e as escolhas de quem transitoriamente ocupa o cargo de Ministro da Cultura não devem contaminar a produção artística. Sendo que isso aconteceu no passado, e como é que tenta controlar isso em si, não é? Quer dizer, aconteceu no sentido em que a ideia de que a política do gosto do Ministro não deve influenciar aquilo que são as opções de política para a cultura, parece-me uma questão séria que deve ser levada a sério. Isso tem, aliás, uma manifestação muito simples. Se é o Ministro da Cultura que escolhe o diretor artístico do Teatro Nacional São João, do Teatro Nacional Dona Maria, de São Carlos, da Companhia Nacional de Bailado, ou nos concursos que geram sempre tanta polémica, porque há sempre entidades que não são apoiadas, se fosse o Ministro a escolher quem era apoiado, havia uma política de gosto do Ministro. E, portanto, eu acho que os júris são o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. E proteger a política cultural da política de gosto do Ministro é defender de forma intransigente a ideia de que devem ser júris. Mas mesmo nesses apoios pode e deve haver uma estratégia que privilegie umas coisas, eventualmente em detrimento mas isso de outras. A nossa política de apoios às artes não é muito dirigida, disparamos para todo lado, não é muito um tiro de caçadeira de canos cerrados. Não faria mais sentido estrategicamente escolher esta área ou aquela para investir de forma mais... Eu acho que nós não temos excesso de apoios às artes. Não temos excesso de apoios nem excesso de entidades. Reparem, nós agora estamos na fase da audiência de interessados e, portanto, mesmo a concluir o processo de concursos de apoios, que só daqui a 2 anos é que reabrirá para os bianuais e depois 4 anos para os quadrienais. E nós vamos ter 211 entidades apoiadas no país todo. Eram 186 no ciclo anterior, portanto temos um pouco mais. 211 entidades apoiadas é excesso de entidades que têm apoios sustentados, isto é, que as estruturas são apoiadas pelo Ministério da Cultura, não me parece. Se juntarmos a isto mais os 2 teatros nacionais, mais a Companhia Nacional de Bailado, mais a Orquestra da Casa da Música, mais a Orquestra Sinfónica de Lisboa, mais a Metropolitana, que também é apoiada, mais as orquestras regionais, não me parece que tenhamos excesso de... Ainda não chegámos a essa fase de termos excesso. Acho que precisamos de consolidar... Eu estava a puxar a sardinha mais à brasa da música e estrategicamente apostar mais em algum setor.
há governos da Escandinávia que apostam muito na internalização da sua música. Essa questão em Portugal é muito visível. É sempre uma quimera. Os artistas que procuram a internacionalização às vezes conseguem, outras conseguem mais timidamente. E porquê é que conseguiram? Quais foram? É uma reflexão interessante a fazer. Quem é que conseguiu? Quem é que furou essa barreira, não é? Podemos olhar para as coisas de uma forma muito objetiva e ver, e quais na são altura, os vendas fatores, de discos e faturações de concertos. E quais foram os fatores? E as respostas quais foram os fatores? difíceis. Quais são os fatores que explicaram? Há um caso que o talento é de tal forma óbvio e quer dizer, que toca a toda a gente, não é? Que é a Amália. Seria muito difícil numa altura impedir... em que a música não estava globalizada como certo, está mas hoje, a Amália por si só internacionalizar-se-ia, não é? Quer dizer, há artistas que não precisam de ajuda para grandes ajudas para se tornarem fenómenos. Portanto, eu excluiria esses da equação. Não é? De vez em quando surge assim alguém. Para um artista português é uma voz muito universal. difícil, aliás, porque, volto a dizer, somos da periferia. Não, mas exige uma milha extra. Mas a para milha conseguir extra, isso. mas a milha extra está onde? Está sempre em qualquer coisa em que fica uma identidade nossa, e aqui o nosso até é um nós. Isso é muito alargado. Obrigatório, porque para fazermos igual aos outros, os outros têm lá, se calhar, têm mais e têm melhores. Não excluo a possibilidade, neste momento, numa escola secundária, alguns no país, estarem 4 miúdos que vão ser tão bons como os Beatles. Nós nunca devemos excluir isso, não é? Mas será muito, não excluirei, mas é muito complicado a 4 miúdos portugueses que são como os Beatles imporem-se no centro da indústria da música, óbvio. porque em Londres ou em Liverpool haverá miúdos que conseguiram se calhar fazer essa coisa de Beatles. Por isso é que os nossos casos são muito associados ao fado, mesmo que não sejam mas é isso fado, que eu tinha a dizer, é que eu quando estava a dizer que é preciso encontrar isso. essa marca de ligação, uma espécie de diferenciação com uma ligação cultural uma identidade à nossa identidade, e a nossa aqui é um nós muito alargado. Porquê? Porque tiveste depois os Madre Deus. Sim, era esse o caso que parece mais evidente de internacionalização conseguida. Mesmo a Marisa, a certa altura, mas os Madre Deus claramente, e os Madre Deus porquê? Porque transportavam uma ideia de excentricidade, não é? Para um estranho, aquilo era excêntrico, mas ao mesmo tempo uma espécie de reinvenção da tradição, não é? Porque aquilo era, a sensação que eu tenho é que para o mundo, não particularmente especializado, era o novo fado, não era assim uma coisa, ou nova Amália, a Teresa Salgueiro, essas coisas todas. E eu acho que nós agora, por acaso, tenho um enorme otimismo, porque acho que há uma coisa em que nós temos uma vantagem comparativa e competitiva muito significativa. Tendo em conta até aquilo que você estava há pouco a falar. Das vantagens comparativas. Mas é mesmo, mas nós temos uma no género musical mais, ao mesmo tempo, mais forte e pujante e mais inovador, que é tudo o que tem a ver com a reinvenção da música negra. É para não delimitar. E porquê? Porque aquilo que é único de Portugal, que é a nossa ligação à África, nós estamos na Europa com ligação à África e ao Brasil, mais ninguém tem isso para oferecer no mundo. E da mesma forma que se nós recuarmos, já não sei, 15, 20 anos, e quando houve aquela cena toda em torno de Bristol, com o dub, com as várias variações, mesmo Massive Attack, o trip-hop, essas coisas todas, tem a ver com uma ligação específica daquela zona de Inglaterra, a Jamaica, etc. E nós começámos a ver isso com os buracas são sistemas de alguma maneira. Era aí que eu ia chegar. É que os buracas estão aí, que talvez tenham sido o último fenómeno de alguma internacionalização de uma coisa a partir de Portugal, mostram que nós podemos ter aqui essa capacidade de ligar algo de específico português a uma linguagem universal que toda a gente está disponível para ouvir. Eu já disse isto um par de vezes. O hip-hop em crioulo, eu estou convencido que é das coisas neste momento, uma coisa de nicho marginal, mas normalmente as coisas marginais são aquelas que depois de repente se tornam globais, uma coisa de nicho marginal, mas que eu acho que o mundo está disponível para ouvir. Se o Kendrick ou o Kanye de repente apanham uma coisa em hip-hop em crioulo, eu não excluo nada que de repente apareça lá no meio de uma música. Até porque o hip-hop hoje em dia é o novo pop, ou seja, mas com uma tal forma que tem que ser só através do hip-hop, quase porque é a nova gramática da música. Mas é que é nova gramática, mas o hip-hop tem uma coisa que é também isso que lhe dá a força, e que não é uma força só de hoje, é quando no final dos anos 80, princípios dos anos 90, naqueles cruzamentos todos com o jazz que houve,
do hip-hop, quando o hip-hop começou a dialogar mais com o jazz e fugiu daquela forma anterior só da caixa de ritmos e do MC, que, sendo uma coisa de massas, é onde há mais inovação e menos repetição. Eu não consigo deixar de ficar surpreendido como alguns dos músicos mais populares do hip-hop são os mais desafiantes, e não consigo deixar de ficar intrigado como é que aquilo que é tão desafiante musicalmente se torna um fenómeno de massas. É porque, na verdade, com exceção do Prince, e é só algum Prince, nunca houve ninguém ao mesmo tempo tão criativo, inovador e disruptivo e tão popular como o Kendrick ou o Kanye. Não houve. A história da música não tem outro caso. Sendo que o Kanye está a sabotar-se ele próprio. Tá bem, mas isso não me interessa rigorosamente nada do ponto de vista da minha relação. Consegue fazer essa separação entre um artista que de repente tem declarações... A velha questão. E consegue ir ouvir a música, consegue... Eu ouvia Sol Invictus e bastante fascistas. Portanto, não faço bem essa separação, não. Gosto do Coil, gosto dessas coisas todas, portanto, não. Regressando agora a Esta não esperava. Regressando agora a Portugal. From 242, essas que eu vi isso tudo, portanto, não. Regressando agora a Portugal e a muitos dos artistas que se sentam aí nessa cadeira, que passam por aqui, há sempre aquela noção de que o artista em Portugal está muito desprotegido. Esta luta toda pelo estatuto do profissional de cultura, estatuto do profissional intermitente da cultura. Eu acho que se calhar o público não percebe muito bem porque é que isto é tão importante e como é que isto se explica, qual é a necessidade deste estatuto em específico, o que é que isto vai fazer com que estes profissionais da música se sintam menos desprotegidos, não é? O estatuto é mesmo um instrumento político muito inovador, até no contexto europeu e certamente no contexto da relação com a segurança social em Portugal, em geral. O estatuto tem duas dimensões, uma que tem a ver com a regulação do mercado de trabalho. E essa parece-me muito eficaz e necessária de contrariar alguma ilegalidade dos falsos recibos verdes, etc. Mas depois há uma outra dimensão do estatuto que tem a ver com os mecanismos de proteção social, o que era essa que estava a aludir. Eu acho que nós estamos mesmo numa fase também de perceber até que ponto é que o estatuto é capaz de responder àquilo que são as dificuldades que as pessoas que trabalham no setor da cultura, não são só os artistas, têm na sua relação com os mecanismos de proteção social. Isto resulta em parte também do choque da pandemia e da sensação que as pessoas estavam desprotegidas. Resulta, a meu ver, também em parte, e eu acho que isso merece uma reflexão de todos mesmo, de alguma distância e desconhecimento de grande parte do setor da cultura em relação àquilo que é o regime para os trabalhadores independentes efetivamente existente hoje e que na verdade responde a mais dificuldades do que aquelas que as pessoas acham na relação contributiva. E depois é essa especificidade, que é uma especificidade muito presente no setor da cultura, mas também noutros setores de atividade, que tem a ver com a intermitência. Agora, há coisas que eu acho que não se podem deixar de considerar e que temos de ter sempre presente, e que é a relação contributiva. Quer dizer, é impossível nós termos qualquer tipo de benefício social de natureza ocupacional, isto é, que tem a ver com a nossa ocupação profissional, que não tenha um vínculo contributivo, isto é, que o benefício não esteja associado a uma contribuição. Porque a alternativa é dizer que há um benefício de natureza não contributiva para quem trabalha na cultura, isso não é possível, porque criaria uma desigualdade com todas as outras pessoas insustentável, do ponto de vista da equidade e da justiça social. Portanto, nós temos os mecanismos não contributivos que todos os portugueses têm direito e que são as redes de mínimos, o rendimento social de inserção, e, portanto, é uma coisa que existe para todos e que tem as dificuldades que tem e o que significa para as pessoas que estão nessas circunstâncias, mas depois temos os mecanismos contributivos. O que é que os trabalhadores do setor da cultura têm neste momento? Uma coisa que mais ninguém tem, que é a possibilidade de contribuir um pouco mais, isto é, o prestador de serviço, quem passa ao recibo verde, faz uma contribuição um pouco superior, mas o empregador, isto é, quem contrata o serviço, é obrigado a contribuir. Portanto, eu se passar um recibo verde e for um trabalhador da cultura, a entidade a quem prestei esse serviço tem de contribuir mais
do que se eu passar um recibo verde e não for trabalhador da cultura. E eu, se fizer também uma contribuição, tenho direito a um benefício que os outros trabalhadores não têm, que tem a ver exatamente com a situação de desemprego, em que a forma como contamos os dias de descontos é mais generosa na qualificação. Agora, reparem, eu percebo bem isto, porque a disponibilidade que todos nós temos em circunstâncias económicas, que ainda para mais são difíceis e que se tornaram mais difíceis do que todos antecipávamos ao longo de 22. Mas a disponibilidade para contribuir um pouco mais em nome de um benefício futuro que eu não sei se vou precisar dele é sempre diminuta. Todos nós podíamos fazer uma poupança adicional para depois mais à frente termos um benefício. As pessoas, quando perante este cálculo, tendem a não fazer essa poupança adicional. É disso que estamos a falar. E a cultura acaba sempre por ser o elo mais fraco na vida das pessoas nesse sentido, não é? Como é que se incentiva, por exemplo, mesmo em termos educacionais, e estávamos a falar um pouco da educação dos públicos para a cultura e para o consumo da cultura, a educação cultural em Portugal não devia estar num espaço à frente do que aquilo que está. Quer dizer, eu acho que nós temos claramente um problema de consumos culturais, não é? Também de democratização do acesso à cultura. Há muitas barreiras ao acesso à cultura em Portugal. Há naturalmente as barreiras socioeconómicas, somos um país muito desigual e portanto os consumos culturais são muito desiguais por força das circunstâncias socioeconómicas, mas temos uma outra coisa que até é surpreendente num país com a nossa dimensão, apesar de sermos um país geograficamente pequeno, e que são as barreiras geográficas à fruição cultural, não é? Nós temos muros geográficos importantes. E isso acho que deve ser mesmo uma preocupação de todos, essa preocupação com o território, com a oferta no território e com esse lado de aproximação da cultura, em que a escola tem de ser muito mais um território de cultura do que é. Porque primeiro é um período formativo. Quem tem hábitos culturais, agora esquecendo o contexto socioeconómico, ou os tem, começa a ter na idade escolar e depois quem vai para o superior, no superior. Não conheço muitas pessoas que tenham começado a ter grandes consumos culturais em adultos. Não conheço muito isso. E, portanto, é um momento formativo. E a cultura não é uma coisa muito presente no contexto escolar. E não é presente até porque muitas vezes é uma coisa também de grande distância face àquilo que é a linguagem, a gramática das pessoas que estão na escola. Isso é curioso porque a cultura operária em Portugal é uma coisa muito insistente relativamente a outros países. Mas apesar desses até por causa da história da esquerda. E é por isso que o nosso rock and roll é fraco também, se calhar, não é por isso. Mas apesar desses muros essa cultura não apesar desses muros que estava a falar, nós já entramos numa rota falando agora de música, não é? Tem os festivais, nós temos os grandes nomes, quase todos eles passam sempre. Mas, quer dizer, não é? Mas isso não é uma coisa totalmente generalizada. Mas só para terminar esta questão da escola, se nós queremos, eu gosto pouco daquela distinção entre alta e baixa cultura, não sei bem o que é isso, onde é que está essa fronteira, ou música erudita e não erudita, para ficarmos aqui pelo tema da música, não sei, não consigo, nunca percebi bem o que é música erudita e não erudita. O jazz é música erudita ou não erudita? Quer dizer, tecnicamente o Miles ou o Coltrane são menos ou mais do que qualquer executante de música mais clássica. Complicado fazer essas não, divisões. acho que ninguém tem essa capacidade, mas eu acho que é muito importante, porque é uma coisa que precisa de um esforço para nós gostarmos, e portanto precisa de uma aprendizagem. Jazz ou ópera, preciso começar a ouvir para gostar. E se nós queremos que isso seja uma realidade para todas as crianças que andam na escola, nós precisamos que a escola se aproxime também da cultura juvenil. Ou seja, eu tenho a certeza que consigo levar mais jovens, adolescentes a ouvirem jazz, se começar por falar com eles sobre o rap ou o hip hop e mostrar como na verdade tudo aquilo. A própria música portuguesa às vezes é muito mal conhecida. Sim. Não precisávamos de ir até tão longe. Outra paixão sua são os livros, não é? Costuma ler livros de música, sobre música? Muito. Biografias? Há alguma que tenha ficado assim particularmente na memória? Sim, quer dizer, a memória é um desafio. Não, leio muitos livros de música, o que li mais recentemente. Por acaso agora até li um agora numa viagem, como estou a ler um livro muito grande, não o tenho levado para as viagens e portanto li muito agora há semanas, 2 livros até daquela coleção sobre os álbuns. Li o do Daydream Nation,
e o do No Pleasures. Lá está, as coisas que eu via quando tinha 14, 15 anos e continuam ótimas. Portanto, li esses 2 livros pequeninos sobre o Joy Division e Sonic Youth, e li no início do verão, também numa viagem, por isso é que me lembro bem, numa viagem ao Brasil com o Presidente da República, que foi muito gozada por causa dos mergulhos em Copacabana, mas li uma biografia muito, muito interessante, que é uma biografia de um som. Portanto, não só a biografia de um músico, mas a biografia desse músico contada através da evolução da sua própria sonoridade, que é uma biografia do Coltrane. Só agora para acabar esta primeira parte, esta questão que já abordámos de a nossa música começámos a ouvir mantém a sua importância. Vou fazer aqui uma pequena provocação. Mantém importância porque também somos nós, agora que estamos no poder, literalmente, e portanto, de certa forma, essa música é também legitimada em detrimento de outras músicas anteriores e de outras posteriores que irão também ter esse curso, não é? Que irão seguir o seu caminho. Eu creio que há muito isso, e esse regresso que assistimos hoje aos anos 80 e 90 também faz parte da geração que começou na sua adolescência, quando começou a crescer, começou a ver essa música, encontra-se agora, obviamente, não é? Em lugares de poder. Não só, desculpa lá, isso é verdade em relação a nós, mas depois quando pensamos nas coisas, voltando aqui ao tema do hip-hop e do rap, para mim é uma surpresa perceber como o hip-hop e o rap estão a trazer à superfície coisas que na verdade não foram assim tão populares no seu tempo e que nem foram as que nós ouvimos nos anos 80. Por exemplo, Gil Scott-Heron tem hoje uma visibilidade por causa, ou até coisas mais cheesy, soul, que são hiper citadas naqueles Isley Brothers e coisas assim. Os miúdos ouvem todos isso. Ok, certo, mas também não há uma divisória entre gerações e entre décadas. Mas nós não ouvíamos isso nos anos 80 e aquilo que tem a ver com o que era muito ouvido num país europeu, ocidental, nos anos 80 e que tem hoje também as suas manifestações, faz parte de outra gramática. Sim, o próprio Kanye West está a ter apresentado a Nina Simone há muitos meses. É esse género de coisa, exatamente, é esse género. A capacidade da música popular de absorver as suas marcas mais identitárias, e o seu contrário também. Há uma capacidade muito grande de cruzar gerações e tudo isso. À beira do mar, mesmo à beirinha, à beira do mar, à beira da linha, à beira do mar, mesmo à beirinha, à beira do mar, à beira da linha. E que estas horas não passam. Debruçamos-nos agora sobre os assuntos mais prementes da semana, e é impossível não começar com a tradicional eleição dos melhores álbuns do ano da equipa da Blitz. Depois de um renhido processo de votação, Mr. Morale and the Big Steppers, de Kendrick Lamar, foi o grande vencedor na categoria de internacionais, e Casa Guilhermina de Ana Moura destacou-se da concorrência entre os discos nacionais, tal como já tinha acontecido também na lista de melhores do ano para o Expresso. Ambas as listas podem ser consultadas na íntegra no site da Blitz, e nelas poderão encontrar, entre veteranos experientes e jovens revelações, álbuns de Bill Callahan, Beyoncé, A Garota Não, Rosalia, Arctic Monkeys, Fado Bicha ou David Bruno. Antes de questioná-lo sobre estas nossas escolhas, quais é que são as suas escolhas de álbuns? Podem não ser os melhores, mas aqueles que ouviu mais insistentemente ao longo de 2022. Já lá vai longe o ano de 22, já não sei bem o que é que eu andava a ouvir em janeiro. Já estamos a viver em 2023. Mas os 3 discos que eu acho que, assim, de repente, não pensei muito nisto, e portanto era um exercício que eu sempre fiz e que agora não fiz de forma tão sistemática. Mas o Kendrick, claramente o disco que eu gostei mais este ano. Depois o Mackay McCraven, que é mesmo fantástico o disco. O Bill Callahan também, acho que ele teve ali uns discos um pouco mais fracos, e este disco é de novo muito bom. Assim, de repente, acho que são estes. E os Salt, peço desculpa. Os Salt são uma coisa avassaladora e não sei bem sequer posicionar-me perante
os Salt, até posicionar-me perante esta coisa que é, quer dizer, que é uma espécie de declaração de intenções, não é? Quantos discos é que eles já lançaram? 8? Muitos. Eles estão a começar a desvendar-se aos poucos também, não é? Porque eles no início nem sequer sabia quem eles eram. Mas esta coisa de 7, 8 álbuns agora foram... os discos são conceptualmente extraordinários e têm ótimas canções, que é uma coisa também importante. E há uma declaração que o Iflo fez quando recebeu os Brit Awards, ou Mercury, já não sei, por escrito, não é? Ele não apareceu, em que ele nomeia os vários músicos negros, todos negros, não é? E diz, eu sou vocês. E essa coisa da angústia da influência e do reconhecimento da influência é sempre a chave para a inovação e para a criação, não é? Uma espécie de reconhecimento com quem é que eu estou a dialogar e depois o que é que eu faço com isso. Bem, os Soul têm mesmo uma coisa notável de capacidade de, por um lado, de reconhecimento, de inscrição quase genética da tradição, mas de reinvenção também da tradição. Isso é o que se espera e, portanto, eu acho que os Soul são uma coisa notável. A Little Sims, um disco que saiu esta semana e que eu ouvi já muito esta semana. E também atuaram no Porto, no Primavera Sound. Eu não vi, nunca vi Little Sims. Um dos melhores concertos do Primavera Sound. O filho disse que foi o melhor. O outro álbum do Little Sims, aquele de há um ano ou I Might Be Introvert. I Might Be Introvert era um discalhaço. E este vai pelo mesmo caminho. Ela que participa claramente nos Soul, não é? Que em algumas faixas. Mas sim, disse assim um disco recente. Portanto, Kendrick Lamar, estamos de acordo. Não, discos portugueses? A Garota não. É coisa... É o segundo lugar da Blitz, certo? É o segundo lugar do nosso top. Eu gosto muito do disco Estamos alinhados de alguma Garota forma não, aqui. sim. Eu gosto muito do disco da Garota não, porque também tem aquela coisa que é muito português, mas tem ali uma vontade de ter qualquer elemento diferenciador e de risco, não é? Há ali um risco. E ela escreve muito bem. Escreve muito bem. E boas canções, que convém não deixar isso de parte. Depois gosto do disco do Ricardo Toscano, gosto do disco do Mário Barreiros, gosto do disco do Mário Lajinha, que ainda é de 22. Jangada, exatamente. Sim, por aí. Outro assunto que infelizmente marcou esta semana foi a morte do músico e compositor norte-americano Angelo Badalamenti, que se tornou conhecido do grande público pelas bandas sonoras criadas para produções de David Lynch, em particular, claro, o tema da série Twin Peaks. Ao longo dos seus 85 anos, o músico trabalhou como arranjador e compositor para nomes como Nina Simone ou Shirley Bassey, produziu álbuns de Marianne Faithfull e Julie Cruz e trabalhou com David Bowie e Pet Shop Boys, tendo gravado também o álbum Booth and the Bad Angel com Tim Booth, vocalista dos James. Morreu em casa em Nova Jersey no passado domingo. É fã do Angelo Badalamenti. E a Julie Cruz também morreu. Não sei se foi em 22 ou se já foi. Eu acho que ainda foi este ano. Acho que foi em 22. Bem, eu nasci em 74 e, portanto, quando o Twin Peaks estreou, eu devia ter 15, 16 anos. Portanto, para um rapaz de 15 e 16 anos, há poucas coisas tão impactantes como o Twin Peaks. A rapariga que comia Não, a Laura Palmer nós não a víamos, só imaginávamos, não é? Mais forte. E a Diane é que na dimensão do não visível não era só a Laura Palmer, era a Diane para quem essa a grande marca. O Kyle falava no a grande marca dictafone. Do David Lynch é o que não se vê, o que se passa por baixo. Mas é assim, mas no que nós não víamos era a Diane e a Laura Palmer, mas no que víamos, eu não me esqueço, quer dizer, aquela capacidade de comer cerejas e dar um nó no caldo da cereja, quer dizer, eu nunca mais voltei a ver nada do género. E portanto, e no caso do Badalamenti, a música era realmente instrumental para tudo isto, para desta série, não é? E do filme também. E dos filmes. Mas sim, mas primeiro a série dava na RTP2, não era? A primeira, portanto, eu acho, quer dizer, não consigo situar, mas deve ter sido em 89, 90, por aí, 91. Quando abriu o Johnny Guitar, eu sei porque para os concertos de Johnny Guitar à quinta-feira, então não apanhei logo a série. E sim, tenho os CDs da Julie Cruz, aquele primeiro de capa negra, quer dizer, há várias coisas que descobrimos. O Chris Isaac, a Julie Cruz, foram produtos do David Lynch, e, portanto, tem muito a ver com esse. Há uma versão da Julie Cruz que é capaz de ter os arranjos do Badalamenti também. Aquele Summer Kisses, Winter Tears, que é uma música que eu continuo a ouvir, e acho que é com arranjo do Badalamenti também.
Ainda esta semana recebemos boas novas e para todos os gostos no que diz respeito a festivais de 2023. O portuense Primavera Sound, que se realiza entre 7 e 10 de junho, anunciou de rajada o cartaz completo. À cabeça temos Kendrick Lamar, Rosalia, Pet Shop Boys e Blur, mas da extensa lista de confirmações figuram também nomes como Halsey, FKA Twigs, Bad Religion, Mars Volta, Saint Vincent, Bleachers ou Pusha T. A 28 e 29 de junho, a Altice Arena em Lisboa recebe um novo festival dedicado às sonoridades mais pesadas, o Evil Live, que tem já confirmadas atuações dos Slipknot e dos regressados Pantera. A segunda edição do Sonar Lisboa, forte em música eletrónica, decorre entre os dias 31 de março e 2 de abril e avançou agora uma série de nomes, entre os quais se destacam Who Made Who, Max Cooper, Scream, Code9, Photons ou, a representar as cores nacionais, Niga Fox, Rui Vargas e Ian Sung. O Nós Alive, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho, confirmou esta semana os norte-americanos Spoon para o primeiro dia e Branco para o último dia. Nós já sabemos que é frequentador de festivais. Qual é que é o cartaz neste momento, aqueles que já foram anunciados, que mais o puxa? Todos. O Pusha T. O Pusha T é o que mais puxa. Olha, grande disco do Pusha T, é de 22 também, não é? Sim. É um grande disco do Pusha T. Bem, o Primavera, mas quer dizer, eu agora segui, não sabia que os Spoon voltavam. Os Spoon são mesmo uma das bandas que eu gosto muito. E fantásticos ao vivo, já os vi muitas vezes mesmo. E o álbum deste ano é muito bom também. Muito bom. Os Spoon nunca fizeram um disco mau. Aliás, é daqueles casos em que é mesmo garantido que um disco dos Spoon é sempre igual. É o Spoon e os Wilco não fazem nada que não seja. Não baixam a fasquia. Não baixam nunca a fasquia. Aliás, há um projeto paralelo do Brit Daniel, que é os Divine Fits, que também era um disco extraordinário. Mas sim, é o Primavera, claramente. E o Alive agora também, quer dizer, há aí várias coisas que mas estes cartazes mostram, para mim de forma muito clara, que depois dos 2 anos de pandemia a música ao vivo está realmente de volta e a força. Até os Bad Religion estão de volta, do que eu percebi. E os Pantera? Ou seja, há um renovado entre as pessoas voltaram a apreciar estar juntas depois de meses e meses, alguns de confinamento, e isso nota-se muito também nestas coisas, nestas pequenas coisas dos cartazes que são anunciados e onde realmente há alguma exuberância nestes nomes todos, que volto a dizer, é um bocadinho inigualável face até ao que se passa nas grandes cidades e nos grandes países. Portugal tem um dos melhores cartazes de música nos seus festivais. E há uma data redonda do Sudoeste este ano. Sim, 25 anos. 25 anos ou 25ª edição. Há sempre aquela diferença. Eu acho que é a 25ª edição. Não tenho a certeza absoluta. Eles já celebraram uma vez e outra. Mas acho que é um cartaz que vai trazer assim algumas. Já sabemos aqui. Ouvi dizer, nós não sabemos nada. Não sei nada, mas acho que é esse propósito. Faz sentido. No espaço do Posto Emissor em que vos falamos daquilo que andamos a fazer na redação, trago-vos esta semana 2 boas sugestões de leitura. A primeira é um texto de Rui Miguel Abreu, intitulado 2022, o ano em que o rock nos avisou que está a morrer. Parte da premissa que a irrelevância comercial da música de guitarras nunca foi tão grande. Dos 200 discos que mais venderam nos Estados Unidos, o maior mercado mundial da música, ao longo dos últimos 11 meses, apenas 2 são de rock. Mercury Act 1, dos Imagine Dragons, e Mainstream Sellout, de Machine Gun Kelly, foram os únicos discos a conseguir figurar numa tabela comandada por artistas como Bad Bunny, Taylor Swift ou Harry Styles. Isto no ano em que, por exemplo, Red Hot Chili Peppers e Jack White editaram ambos 2 álbuns. As reações acaloradas dos nossos leitores inundaram as redes sociais da Blitz, com muitos a relembrar o facto de a morte do rock estar a ser anunciada sem se concretizar há muitos anos. O que é que pensamos disto? Podemos começar a escrever o obituário do rock? Ou... É um eterno tema. O rock também morre de habitude. Sim, exatamente. Tal como o hip-hop também há de morrer e voltar à vida, não é? Já aconteceu, não é? Sim. Quer dizer, recordam-se quando o rock renasceu, quando apareceram os Strokes, e depois disso os White Stripes, depois um pouco mais. E antes, quando apareceu os Nirvana, aparecem na semana em que o Michael Jackson dominava o top nos Estados Unidos há muitos anos. Eu creio que aqui o que acontece é que, apesar de ouvirmos música por streaming e isso ser
de princípio algo global. Os mercados estão-se a partir um bocadinho e este domínio do hip-hop, que é objetivo e é claro, óbvio, nos Estados Unidos, ainda não está ou ainda não existe de forma tão vincada noutros territórios. E creio que é por aí que por exemplo, o hip-hop britânico é grande em Inglaterra, mas depois, se formos a ver, não consegue vingar. Claro, é isso que eu digo. O fenómeno local começa a ganhar outro. E em França, o mesmo é verdade em França. Apesar de todos usarmos a mesma plataforma para ouvir música, depois passa a existir também alguma fragmentação ou pulverização dos gostos por país ou por território, para não estar a referir-me a um espaço nacional. E então os comentários nas redes sociais foram muito, como dizer, veementes relativamente a esta ideia de que o rock tinha morrido. A segunda sugestão que trago é a entrevista de Lia Pereira, que fez a Justin Swinscoe, fundador e líder da Cinematic Orchestra, projeto que esta semana passou pelos palcos dos Coliseus de Porto e Lisboa. O músico inglês a residir em Lisboa há 2 anos falou-nos sobre o seu amor a Portugal, o novo álbum do coletivo, no qual tem estado a trabalhar no seu estúdio situado perto da Avenida da Liberdade, e também sobre a popularidade duradoura da canção To Build a Home, interpretada em parceria com Patrick Watson, para ler, claro, no site da Blitz. Esta canção é daquelas que fica... pena de não ir a Cinematic Orchestra. Foi ontem no Coliseu, um amigo meu foi. Ele agora é que vive cá. Eu só soube, na verdade, ontem que ele vivia em Lisboa. Ele era um funcionário, posso dizer assim, sem estarmos a nos desprezar, da Ninja Tune, que teve a sua oportunidade. Ele era da Ninja Tune? Sim, teve a oportunidade de lançar um disco e criou um fenómeno, sendo ele um colaborador da editora em tarefas nada artísticas. Isso também é muito interessante dos tempos em que se vivia. Eu, por acaso, estive a reouvir o To Build a Home e tem muitas visualizações, muitas audições, sim. Mas muito mais do que qualquer outro tema. Tem também porque é um êxito. Que é uma canção que conseguiu passar para aquele lado de bandas sonoras de séries, claro, e de filmes e de tudo. A canção está em muitos lados. Isso é também na música pop, é outra das novidades, é as formas das canções viajarem, deixou de ser apenas a rádio e a televisão. A Kate Bush é um exemplo maior. E o Ezra Furman. De repente estava numa série da Netflix, já nem me recordo qual era. Sim, não sei, mas... E de repente... Sim, mas a Kate Bush. Bush é o exemplo de como... E ótimo, isso é ótimo. Isso é um mundo admirável da música pop que se reconstrói. House of Love é um disco todo ele extraordinário. Antes de nos despedirmos, deixo, como habitualmente, algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. O islandês Olafur Arnalds termina a sua mini-digressão nacional com concertos no Teatro Virgínia, em Torres Novas, esta sexta-feira, e no Teatro Circo, em Braga, no sábado. A Leiriense Surma, por seu lado, leva o novo álbum Ala aos palcos do Gretua, em Aveiro, na sexta, e da Culturgest, em Lisboa, no sábado. Mesmo dia em que a dupla eletrónica Fujia e Miyagi se apresenta na Sala Moco, no Porto. Ainda no sábado, Dulce Pontes atua no Pax Júlia, em Beja, Rui Reininho no Teatro Gil Vicente, em Barcelos, Rodrigo Leão no Teatro Municipal de Orém e Tiago Nacarato no Teatro Sá da Bandeira, o de Santarém, não o do Porto. A Áurea leva as suas Soul Sessions especiais de Natal ao Teatro Municipal de Portimão, também este sábado, e depois, a 20 de dezembro, ao Convento de São Francisco, em Coimbra. Os UHF, igualmente em missão natalícia, apresentam-se no Cineteatro Messias, na Mialhada, a 18 de dezembro, no Auditório de Arcos de Valdevez, no dia seguinte, e no Teatro das Figuras de Faro, a 22 de dezembro. Por último, Tiago Betancourt atua com a Orquestra Clássica do Centro, na Casa da Música, a 18 de dezembro, e no Coliseu de Lisboa, a 22 de dezembro. Using fear to try to keep control. When we get together, well then who knows? E damos por encerrado mais um posto emissor. Agradeço ao Pedro Adão e Silva de novo por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado. Não, é um gosto, é mesmo um gosto agora poder falar assim de forma mais solta.
sobre coisas que me interessam mesmo. Os temas de abertura e conclusão. Que são muitas as coisas que me interessam. Sim, podíamos ficar aqui a falar sobre surf, ou sobre sim. futebol, ou sobre praia. Pronto. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E terminamos, como é hábito, com uma curta leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxe? Rui Belo. Ainda não decidi bem o que é que vou ler. Tenho aqui duas hipóteses. A orla marítima ou algumas proposições com pássaros e árvores. Estas coisas são às vezes muito definitivas e difíceis de assumir de forma absoluta, mas tirando os vários Fernandes Pessoa, certamente o Rui Belo é o meu poeta preferido. Vou ler a Orla Marítima com uma enorme dificuldade que se prende com a memória que eu tenho de ouvir a Orla Marítima, que é num CD já muito antigo da Casa Fernando Pessoa, lido pelo Luís Miguel Sintra. E, portanto, eu não consigo distanciar-me dessa leitura e, portanto, vou tentar quase assim de improviso, não ensaiei, portanto vou ler à primeira o Rui Belo, a Orla Marítima. O tempo das suaves raparigas é junto ao mar, ao longo das avenidas, ao sol dos solitários dias de dezembro. Tudo ali para como nas fotografias. É a tarde de agosto, o rio, a música, o teu rosto alegre e jovem, hoje ainda quando tudo ia mudar. És tu, surges de branco pela rua antigamente, noite iluminada, noite de nuvens, ou melhor, mulher. E nos Alpes o cansado humanista canta alegremente. Mudança possui tudo? Nada muda. Nem sequer o cultor dos sistemáticos cuidados levanta a dobra da tragédia nestas brancas horas. Deus anda à beira de água, calça arregaçada, como um homem se deita, como um homem se levanta. Somos crianças feitas para grandes férias, pássaros pedradas de calor, atiradas ao frio em redor, pássaros compêndios de vida e morte resumida agasalhada em asas. Ali fica o retrato destes dias, gestos e pensamentos tudo fixo. Manhã dos outros, não nossa manhã, pagão solar de uma alegria calma, de terra vem a água e da água a alma. O tempo é a maré que leva e traz, o mar às praias onde eternamente somos. Sabemos agora em que medida merecemos a vida. Who had a